Fala, filho de Jesus, graça e paz seja multiplicada. Como é que você está? Como é que está a família? Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar abundantemente e traga tempos de vitória para você e para sua casa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo que estamos postando aqui no YouTube e espero que o Senhor Deus nos prospere e faça ser o primeiro de muitos, para a glória dele mesmo, para trazer edificação, paz e prosperidade para todos que nos assistirem. Eu sou o pastor Ari do Pai Eterno, essa aqui é Mari Vieira, minha esposa. Ela é missionária, ela é bonita e ela é missionária Mari Vieira. Fala, Mari, minha esposa, graça e paz seja multiplicada. Como é que você tá? Tamo junto, meu amado, ô glória! Que alegria, meus irmãos, que alegria estarmos aqui no nosso primeiro vídeo, como o pastor Ari falou. E lembrando para vocês que assim, o objetivo desse canal é proporcionar um espaço de transformação e edificação espiritual, com base na reflexão de um evangelho simples e verdadeiro, que gera transformação e edificação espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E desde já, se você gostar desse conteúdo, fique muito à vontade para você curtir, para você compartilhar com alguém enquanto você ouviu, você lembrou daquela pessoa. Compartilha, seja bênção, transborde na vida de outras pessoas. Amém? E não se esqueça de você estar se inscrevendo também e acionando o sininho para que todas as vezes que nós trouxermos vídeos novos, que você possa ser notificado e receber e ser abençoado. Amém, pastor Ari? Amém. Nós contamos com o apoio de vocês aqui no nosso canal. E nesse momento, querido, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje. Amém. Oh, glória a Deus. Meus amigos, tudo permanece calmo, tudo permanece tranquilo, tudo permanece estável, tudo permanece sem problema quando você está quieto, quando você está no anonimato, quando você está sem fazer algo relevante, quando você não foi reconhecido por algo, quando você não está no topo, tudo fica tranquilo, tudo fica sem problema. No entanto, irmãos, basta você se posicionar ou se movimentar em direção à obra de Deus para fazer a sua vontade, ou até mesmo no trabalho secular, seja em uma promoção na sua empresa, seja em um canal que você lançou aqui no YouTube, seja nas suas redes sociais, seja na sua empresa, seja na sua marca, bastou você começar a fazer sucesso, bastou você começar a ser reconhecido, bastou você fazer alguma coisa relevante que chame a atenção das pessoas, que traga edificação, que traga sucesso para você, que se levanta os opositores. Eu poderia citar aqui, irmãos, inúmeras histórias bíblicas de pessoas que saíram do anonimato e se destacaram, pessoas que estavam lá, que ninguém era conhecido, ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto, e daqui a pouco essas pessoas saíram do anonimato, Deus levantou essa pessoa. Logo que Deus levantou, estava esquecida, mas logo que Deus levantou, se levantou também aquelas pessoas que queriam entulhar os seus poços. Mari, antes do Senhor Jesus nascer, antes de ser gerado ainda no ventre de Maria, o anjo apareceu para Maria e disse, uma das coisas, o Senhor te dará o trono de Davi. Com certeza o diabo ouviu isso, né? O Senhor te dará o trono de Davi e esse trono não terá fim. Meu irmão, o homem ainda não havia sido gerado como ser humano no ventre da mulher. Quando ele foi gerado, que nasceu, o diabo chegou no ouvido de Herodes e disse assim, ó, que coisa, vai nascer o rei para tomar seu lugar, viu? Olha aí. Sabe o que foi que Herodes fez? Manda matar. É assim que acontece, irmão. Algo relevante, inimigo constante. Sucesso, oposição. É dessa forma que acontece. O que se fala na Bíblia é quando Jesus estava no templo ali com 12 anos, quando o pessoal foi para o recenseamento, e Jesus estava lá no meio dos doutores falando, estava lá falando da palavra de Deus, e eles se admiraram de Jesus. Então, enquanto ali ele não era ameaça, Jesus estava tranquilo. Jesus estava em paz, Jesus estava
dando a benção, estava tudo bem para Jesus ali. Era como se ele estivesse no anonimato sem nada acontecer. Mas, querido, bastou chegar o tempo de Jesus cumprir o propósito dele, de Jesus manifestar aquilo que ele deveria manifestar vindo da parte de Deus, que a oposição se levantou. Jesus foi para o deserto para jejuar, para orar, buscar a direção de Deus para escolher os seus discípulos. Quem estava lá? Primeiro opositor, Satanás, para tentar fazer Jesus parar, para tentar fazer Jesus desistir do propósito. Como ele viu que não conseguiu, ele levantou vários para tentar fazer isso com Jesus. Levantou saduceus, levantou judeus que queriam matar ele, levantou fariseus, levantou escriba, levantou intérprete da lei, levantou um monte de gente para tentar destruir, paralisar o ministério de Jesus. Mas Jesus tinha uma coisa interessante. Ele veio para cumprir o propósito e seguiu no propósito. Ele tinha uma missão. Amém. E cumpriu a missão. Amém. Para a glória do Pai. Você que está aí nos acompanhando pode dizer, mas pastor Ari, o Senhor trouxe o exemplo de Jesus. Jesus foi perseguido porque era o Filho de Deus e veio à Terra com um propósito. E o propósito de Jesus foi o quê? Foi morrer pelos nossos pecados. Então, por isso que Jesus foi perseguido. Mas, queridos, como o pastor Ari falou, a Bíblia está recheada de inúmeras histórias bíblicas de homens de Deus que passaram por essa perseguição. É verdade. Mas hoje eu vou trazer para vocês uma passagem que está ali no livro de Lucas, Lucas 18:35, que conta que certa vez Jesus estava entrando na cidade de Jericó e à beira do caminho tinha um homem que estava ali constantemente. Aquele homem, pastor Ari, aquele homem estava ali pedindo esmola. Era um cego, era um mendigo que ia ali para ter os seus recursos de sobrevivência. Ele dependia das pessoas que passavam por aquele local para se manter sobrevivendo. Mas um certo dia, ele ouviu um barulho diferente. Ele ouviu o barulho de muitas pessoas passando por ali. Aquele homem curioso pergunta para as pessoas que estavam à sua volta: quem é que está passando por aqui? Alguém responde para aquele homem que era Jesus que estava passando, e aquele barulho era da multidão que seguia Jesus, que acompanhava Jesus. Queridos, bastou aquele homem ouvir dizer que era Jesus, que ele já se posiciona, pastor. Ele se posicionou. O que me faz entender que ele já sabia quem era Jesus. Já sabia que Jesus fazia milagres, sinais e maravilha. Ele se posiciona e ele começa a clamar, pastor Ari. Ele começa a clamar, meus amados irmãos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem começa a clamar e outras vozes também se levantam. Junto com a voz daquele homem de clamor, outras vozes ao seu redor começou a se levantar. E sabe que vozes eram aquelas, querido? Eram de pessoas que não estavam disponíveis para segurar na mão daquele homem para levar até Jesus. Eram vozes que se levantaram, não para auxiliar aquele cego a clamar mais alto ainda e Jesus ouvir o seu clamor. Não, querido. Aquelas vozes tinham como principal objetivo, pastor Ari, parar o clamor daquele pobre homem. Vamos pensar, pastor Ari, é como se estivesse dizendo assim: quem és tu para Jesus parar para você? Verdade. Cala a boca, mendigo, quem é você? Fica na tua. Vai incomodar Jesus? Queridos, olha só. O pastor Ari estava nesse instante trazendo aqui para nós que Jesus foi perseguido. Desde quando era um bebezinho, ele foi perseguido. Quando ele vai se manifestar, ele foi perseguido. E você pode dizer, foi Jesus, é porque foi Jesus. E agora? E agora, pastor Ari? Verdade. E o interessante, Mari, você, só para reforçar o lado da passagem de Jesus aqui,
é que, além dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos judeus que queriam matar ele, tinha mais pessoas chegadas a eles, familiares de Jesus. Tem uma passagem em Marcos 3, 20 e 21, que diz que ele estava numa casa. Ele foi numa casa e a multidão, sabendo que ele estava lá, foi para casa também, encheu a casa. E os seus familiares, irmão, está claro. Os seus familiares foram lá e disseram, vamos tirá-lo ele daí, levá-lo à força, porque ele está fora de si, ele perdeu o juízo, ou seja, ficou maluco. Ei, eu estou falando dos familiares de Jesus. Isso é algo, meu irmão, muito forte, Mário. É muito forte, querido. Para nós estarmos com a nossa visão espiritual aberta, querido. E sabe o que acontece, pastor? Foi não. Aquele cego, quando as pessoas começaram a mandar ele parar de clamar, sabe qual foi a resposta dele? Ele potencializou a sua voz. A ferramenta de ação glória, daquele cego era a sua voz. E quando ele ouviu que a oposição, irmãos, porque a oposição, pastor Ari, só se levanta quando ela se sente ameaçada. Isso é muito forte. Quando ele viu que as pessoas estavam pedindo e mandando ele parar, o que foi que ele fez? Ele parou? Ele obedeceu? Ele ficou constrangido? Não, queridos. Ele potencializou a sua voz. Ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no lado do Senhor Jesus, Mário, também aconteceu algo extraordinário. Pois não, pastor. No capítulo 7 de João, era a festa dos tabernáculos. E a Bíblia diz que Jesus andava pela Galileia, pois não queria andar pela Judéia, porque o judeu queria matar ele. Está escrito na Bíblia. Os seus irmãos olharam para ele, e disseram que era a festa do tabernáculo, né? Estava próxima à festa dos tabernáculos. Os irmãos começaram a falar a eles: se você quer ser o Messias, se você é aquele que quer esperar de Deus, se manifesta ao mundo, vai lá para a festa, vai lá e diz que é você. Aí o versículo 5, acho que do capítulo 7, diz assim: porque os seus próprios irmãos não acreditavam nele. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus potencializou a sua ferramenta. Sabe qual foi a potencialização de Jesus? Sim. O diabo mandou eu me manifestar, pediu para me manifestar lá também na tentação lá no deserto. E essa palavra que está saindo dos meus irmãos aí, não está vindo dele, está vindo do diabo. Eu estou ouvindo a mesma palavra que eu estava ouvindo no deserto. Se mostra, te atira daqui abaixo, para que o povo veja. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, para que essa glória aí, e o povo diga: esse é o Filho de Deus. Olha aí, e Jesus disse: não vou. O meu desejo não é mostrar que eu sou o Messias, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. E as pessoas irão reconhecer eu fazendo a vontade do meu Pai, o propósito do Pai, que eu sou o Messias, que eu sou o Mestre, que eu sou o Rabi. Isso glória. É forte, irmão. Amém. Isso é forte, querido. Isso é profundo. Porque de um lado o pastor Ari agora trouxe pela perspectiva familiar, né? E eu trouxe a perspectiva da sociedade. Verdade. Olha que coisa tremenda. Às vezes você está trabalhando naquela empresa, você está se dedicando, você está dando o seu melhor. Você fez aquilo que era preciso fazer para você receber aquela promoção, para o seu projeto ser aprovado. E quando você conseguiu realizar isso, você viu que pessoas que aparentemente estavam próximas a você começou a se posicionar contra você. Queridos, como eu falei anteriormente, a oposição só se levanta contra quem é ameaça, quem está de alguma forma se destacando. É verdade. E eu quero concluir essa parte aqui
do cego de Jericó, dizendo, sabe o que é para você, querido? Sabe o que acontece? Porque aquele cego não parou de clamar. Porque ele potencializou a sua voz. A palavra do Senhor diz que Jesus, oh glória, diz que Jesus ouviu, irmãos. Jesus ouviu o clamor daquele homem. E o mais lindo de tudo, pastor Ari, o mais lindo, o mais profundo, sabe o que foi? Manda. É que Jesus ordenou para aqueles que mandaram o cego parar, que o trouxesse. A Bíblia diz que Jesus ordenou. Amém. Sabe o que isso me leciona? O que é que você pensa sobre, pastor? O que é que isso leciona no seu coração? Jesus ordenou que a oposição trouxesse aquele cego até Jesus para operar o milagre. O que é que isso nos ensina? O que isso me ensina, me leciona, Mari, é que quando Deus tem um propósito para você e você está no trilho e você se movimentou e você se posicionou, até o inimigo vira escravo de Deus para levar a vitória para você. Então, meu irmão, eu quero te perguntar nesse dia, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra, o cego potencializou a ferramenta que ele tinha, que era a voz. Jesus potencializou a ferramenta que ele tinha, que era fazer a vontade do Pai e não querer se amostrar para mostrar que era ele que fazia tudo, mas sim o Pai. Eu te pergunto agora, qual é a sua ferramenta? Qual é a sua ferramenta que você está usando para manifestar o nome de Deus, para ganhar a sua vitória, para receber o seu sucesso? Qual é a ferramenta? Você está potencializando ela? E a palavra do Senhor diz, pastor Ari, que quando trouxeram aquele cego até Jesus, Jesus diz uma palavra linda. Ele diz, a tua fé te curou. Sabe por que Jesus falou isso? E antes disso tem mais uma coisa. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Olha só, como a bênção do Senhor é abundante. Desde o princípio do clamor daquele cego, ele queria ver. Era o desejo do coração dele. Mas quando trouxeram ele até Jesus, Jesus ampliou a bênção. Amém, glória a Deus. Jesus deixou a bênção em aberto. O que queres que eu te faça? Você acredita que se aquele homem pedisse outra coisa, Jesus também não faria? Com certeza. Mas o desejo do coração dele foi o quê? Ele queria ver, querido. E Jesus disse, a tua fé te curou. O que é que isso significa? Significa que Jesus atribuiu aquele milagre ao posicionamento daquele homem. Porque ele clamou, porque ele não permitiu que a oposição calasse a sua voz, porque ele perseverou quando todos mandaram ele calar. Ele não deu ouvido às vozes contrárias, ele tinha um propósito, ele sabia o que ele queria, sabe? Aquele homem tinha objetivo, ele sabia o que era que ele queria alcançar e por isso que ele alcançou, porque ele não desistiu. E eu te pergunto, você vai desistir? Não desista não, se movimente, você precisa se movimentar, você precisa tomar uma atitude, você precisa deixar o Espírito de Deus fazer a obra em você, irmão. Amém. É o Espírito de Deus que dá força para você. 17:25, é Ele que nos dá vida e nos dá respiração. Ele nos dá vida e nos dá respiração. E nos dá todas as coisas. Então tudo vem de Deus, então se posicione, irmão. Não ligue para os seus inimigos não. Vá em frente, faça uma coisa que Jesus fazia. Uma coisa que Jesus fazia foi interessante, né, Mari? Uma coisa muito interessante. Sabe o que foi? Jesus não se importava com a voz da oposição. Olha aí. Olha, e isso aconteceu. O intérprete da lei falou isso com Jesus. Disse assim, olha, eu sei que o senhor é uma pessoa que não se importa com o que as pessoas dizem. O intérprete da lei falou isso com Jesus. Porque Jesus não estava nem aí para a opinião da oposição. Jesus tinha um propósito. Cristo tinha um propósito. O propósito dele era fazer a vontade do Pai. Amém. Então, irmão, você não pode sair daqui nesse momento, depois desse vídeo, se importando com o que as pessoas acham de você. Marque o seu tempo. Vá buscar, corra atrás da sua vitória, não importa o que eles pensem de você, querido. Deus vai te dar a vitória. E isso é tão importante que
se estão se preocupando tanto com você, só tem uma coisa que isso significa: que você está no caminho certo. E para a gente orar agora, eu quero falar uma outra coisa que é muito importante. Se você parar, sabe o que pode acontecer? Pessoas podem ser prejudicadas porque você parou. Você pode acreditar nisso? Talvez você ache que não, mas existem pessoas que dependem de você, seja na sua casa, seja um vizinho, seja um parente, seja um amigo que depende de você. Existem pessoas que dependem de uma palavra, se você tem um chamado para a palavra de Deus, um chamado missionário. Existem pessoas que dependem da sua fala, da sua pregação. Se Jesus parasse, meu irmão, e desse ouvido ao diabo, desse ouvido aos fariseus, seus familiares, sabe o que acontecia? A gente não era salvo. Se Jesus desistisse do propósito por causa da opinião alheia, nós não estávamos aqui. Se Jesus parasse, a gente estava perdido. E se aquele cego que você falou, Mari, se aquele cego parasse de clamar e ouvisse a voz da multidão, mandasse ele calar a boca, sabe o que aconteceria? Ele não ia ver para seguir, não ia conhecer Jesus, que ele não ia conhecer Jesus, ele não ia ser curado, ele não ia ter a oportunidade de seguir a Jesus e ele não ia fazer com que através da voz dele Jesus manifestasse um milagre e as pessoas por conta disso celebrassem e louvassem o nome do Senhor. Então não pare não, filho de Deus, vá para cima porque a vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Chegou a sua vez, querido. Não, querido, para de se preocupar. Como o pastor Ari acabou de falar, para de se preocupar. Segue o propósito. Se você não precisa... Uma coisa interessante, Mari. Nós não precisamos nos tornar igual aos nossos inimigos, os nossos opositores. Não precisamos nos tornar igual a ele. É sobre ele, querido. A perseguição, a maldade, o desejo que essas pessoas... Tem pessoas que parecem abutres. Que quer ver você cair, quer ver você ter derrota, quer ver você no monturo, para em cima da sua desgraça, em cima da sua derrota, em cima da minha derrota, eles crescerem. Então não pare não, porque se você parar, os urubus vão comer sua carne. E esses urubus estão no nosso meio. É nossa amiga, tem no meio dos amigos, tem no meio dos irmãos, tem dentro da igreja, tem na empresa. Não pare. Parta para cima, cumpra o propósito, vá porque a mão do Senhor é com você. Oh, glória! Amém, Aleluia, amém, aleluia. Amém. E esse é o momento de oração. Amém, pastor? Nós vamos orar, irmão. Oh, glória! Orar. Amém, amém, amém. Nós vamos orar e você vai crer, irmão. Talvez antes dessa palavra, você estava desanimado. Talvez... Deus sabe, você estava querendo desistir. Você estava triste por causa das pessoas que estavam lhe perseguindo, falando de você. Não ouça aquelas pessoas que querem te bater, vá para cima. E se você está sem força nesse momento, a Bíblia diz que é para a gente orar um pelos outros. Eu vou orar e Deus vai te dar força. Amém. A pastor estava querendo comprar uma casa, estava tudo certo. E uma pessoa entrou aí, deu tudo errado. Se Deus abriu a porta, ninguém fecha. Amém. É sua. O carro é seu. O ministério é seu. É abundante. Se foi Deus que deu, é seu. Amém. Ah, mas na empresa estava pagando uma promoção, entraram na minha frente. É sua. Amém. Ninguém toma o que Deus te deu. Ninguém toma. Mantenha firme sua confissão. Então eu quero que você feche seus olhos. Amém. E mantenha, como ela falou, está escrito em Hebreus, mantenha firme a sua confissão, porque fiel é o que prometeu. Oh, glória! Está escrito isso. Amém, então, meu irmão, queridos. pega aí Marcos 11:23. Tudo que pedir de oração, crê que recebeste será vosso. Eu creio. Vamos orar Eu em nome creio, de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui, meu Deus. Meu amado Senhor e Pai da eternidade, Pai da glória, nós estamos aqui para te agradecer, meu Pai, por esse momento maravilhoso.
E queremos também aproveitar esse momento de agradecimento e agradecer pela vida dessa pessoa que está aí junto conosco, meu Pai, acompanhando esse vídeo para a glória do Senhor. Meu Pai, nós queremos orar para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, possa, meu Pai, conceder sabedoria, revelação, entendimento para essa pessoa e abrir as portas da vitória, abrir as portas do conhecimento, abrir a porta da sabedoria, abrir a porta, meu Pai, da vitória, do sucesso, da grandeza de Deus na vida dele. Pai, fortalece os joelhos trôpegos. Pai, fortalece, meu Pai, a vida dessa pessoa, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Meu Pai, isso não é sobre religião, isso é sobre Deus, meu Pai. Isso é sobre a bênção do eterno, sobre a vida da humanidade, meu Pai. Então, nesta hora, meu Pai, quem crê, meu Pai, nesta oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, certamente receberá a vitória. Vem trazer o bálsamo, Senhor, para essa pessoa. Vem trazer a vitória. Vem trazer, meu Pai, dias de grandes vitórias, dias de grande bênção. Vem trazer um tempo, meu Pai, de conforto, um tempo de refrigério. Derrama o teu poder, a tua unção e a tua misericórdia. Traz a tua paz, meu Pai, e faz valer a tua palavra. E aquelas pessoas, meu Pai, que estavam se sentindo desanimados por causa da oposição, por causa daquelas pessoas que perseguem, que são invejosos, meu Pai, que são abutres, meu Pai, que só quer ver a derrota das pessoas, aquelas pessoas que estavam sofrendo e desanimados por isso, nesse momento, possa ser impactado, tocado pelo Teu Santo Espírito, onde quer que elas estejam, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja passeando, seja em qualquer lugar, que o Senhor possa visitar e trazer a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Graças amém, a Deus. amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você. Traga paz, prosperidade. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa trazer tempos de refrigério para a nossa vida. Graça e paz, queridos. Amém, amém. Fica com Deus. Até a próxima. Ô, Glória!